Olá, sejam todos bem-vindos. Negócios em Foco com Michele Castro começa agora. Hoje eu recebo uma convidada muito especial, Fernanda Beno, a mãe colorida. Negócios em Foco, com Michele Castro, iniciando hoje com a presença da Fernanda Beno, a mãe colorida. Que honra estar contigo. Obrigada por estar aqui compartilhando, né? Imagina, Michele, o prazer é meu de poder contar minha história, dividir com as pessoas, principalmente com as mulheres, né? Que é o meu público-alvo, sem dúvida nenhuma. Consegui atingir o maior número de mulheres e eu sei o quanto isso é importante para ti. E tenho certeza que, sem dúvida nenhuma, estar aqui, me fazer presente aqui, dividir a minha história com muitas mulheres que te seguem e que entendem, né, sobre negócios literalmente como a gente, né? É verdade. Quando falamos em negócio, Fê, eu sei que tu foi uma empreendedora, tu é uma empresária de sucesso. Como é que tu entraste nesse mundo dos negócios? Bom, eu entrei nesse mundo dos negócios exatamente há 11 anos, né? 11 para 12 anos, vamos dizer exatamente assim. Eu sempre fui vendedora, eu sempre vendi tudo, até muamba eu já vendi. O que acontece assim, ó, eu comecei muito cedo, né? A minha vida começou muito cedo. Aos 13 anos de idade eu tive que me deparar com o mundo lá fora por não ter estrutura familiar. Aí com 14 para 15 anos eu já morava praticamente sozinha, né? Então comecei a trabalhar, na época se podia fazer estágio, eu entrei no ramo do call center, que é aquela primeira oportunidade que a gente tem de trabalho quando a gente não tem estudo ali, estudo que eu digo uma faculdade, né? E aí eu fui fazendo técnico de enfermagem, que era uma coisa que era um sonho que eu tinha, de ser da área da saúde, esse era meu objetivo inicial. Mas depois de um tempo eu fui entendendo que eu precisava mostrar para as pessoas tudo aquele conhecimento que eu sabia. E nisso eu fui me destacando nas vendas, me destacando como vendedora, como supervisora então, depois como gerente, e eu fui crescendo dentro desse ramo do call center, entre áreas bancárias, né, e áreas de seguro de vida, que foi o que eu trabalhei a vida inteira. E o que aconteceu foi que, ao longo de um tempo, eu comecei a perceber que eu faturava milhões para as empresas, porque os meus borderôs de cobrança e pagamento, eles eram milhões. Eu recuperava milhões de reais perdidos e eu fiquei pensando, se eu trabalho para os outros fazendo milhões para ganhar um valor irrisório, por que não trabalhar para mim então? Por que não dedicar o meu tempo para mim? Sim. E nisso eu comecei a virar a chave para o empreendedorismo, começar a entender, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei entender o solo que eu estou pisando. Eu não gosto de solos onde eu piso e é bambo, eu preciso pisar em algo que eu realmente sei, né? E aí começou a minha história de empreendedorismo nesse exato momento. E foi com produtos. O que aconteceu? Eu sempre sofri com o efeito sanfona de emagrecer e engordar, que é o efeito que toda mulher sofre. Como eu digo, tudo na minha vida é ligado a mulheres. Não existe uma ligação do Mãe Colorida ou do Fernanda Beno, ou como eu sou muito multifacetada, então eu me considero a Fernanda Beno, a Fernanda, a Mãe Colorida, a amiga, né, a mãe de santo, porque eu sempre empodero todo mundo que está na minha volta. E eu poderia te trazer depoimentos que estão conosco aqui hoje nos acompanhando. Pessoas que estão me assessorando, hoje estão na minha assessoria, que eu posso colocar para falar contigo e vou te dizer. Eu mudei a minha vida porque ela me incentivou a mudar. Então eu não consigo caminhar sozinha, a minha estrada não é sozinha. A minha estrada é de elos de sucesso. E isso eu aprendi muito na maçonaria, né? Onde a gente vem trabalhando o quê? Se eu tenho um produto e tu tem um produto, eu vou usar o teu produto e tu vai usar o meu produto. E isso é um ciclo, né? Um organismo de pessoas bem-sucedidas. Então eu comecei nessa questão. O que aconteceu? Eu entrei nesse ramo de medicamentos, já fazia enfermagem, aí troquei, aí fiz em faculdade de enfermagem, troquei para farmácia porque eu explodi literalmente com a empresa. Explodi com a empresa, quando eu vi eu estava com 46 mil seguidores no Instagram, a gente atendia o Rio Grande do Sul todo com fitoterápicos, né? E eu vi a necessidade de estudar farmácia por causa disso. E nesse meio tempo eu já era religiosa, só que a grande maioria dos meus seguidores eram evangélicos, católicos, cristãos. Então isso acabou fazendo com que essas pessoas... Eu ficava com medo. Como é que eu vou me posicionar mãe de santo agora nesse momento se essas pessoas podem se virar contra mim? E eu não podia testar isso
Porque o empreendedor não pode fazer um teste, tipo assim, vou perder pessoas, vou perder clientes. Então eu fiquei muito nesse medo de me divulgar como mãe de santo. Mas é o meu chamado, né? O meu chamado é ajudar outras mulheres e não teria como ser diferente do que eu faço hoje. Então eu acabei largando, né, essa função de ser CEO da empresa, passei essa função para outra pessoa, a gente mantém, né, esse trabalho acontecendo em outras plataformas, eu continuo anunciando, continua esse trabalho, mas eu larguei tudo para conseguir tocar a vida do Mãe Colorida, que é uma explosão na internet. Hoje, com certeza, sem dúvida alguma, eu sou uma das mães de santo mais conhecidas do Brasil. E fora, exterior também, o trabalho que a gente faz na Europa, que é muito grande. E hoje, sem dúvida nenhuma, muitas mulheres contam com a minha palavra, com o meu conforto, com o meu carinho, mas principalmente com o meu direcionamento de uma nova vida, uma vida épica, né? Porque eu sempre digo no mundo, para todos, não viemos no mundo para sofrer, viemos para ser felizes. E nós precisamos quebrar isso, porque nós somos criadas por pais e mães que sofreram. Vieram de uma ditadura, vieram de umas regras que hoje em dia não contam mais. E se nós formos pelos nossos pais, o que seríamos nós duas hoje? Eu não sei como é que foi a tua criação, mas eu seria, com certeza, eu estaria atrás de um balcão trabalhando para ganhar um salário mísero que não, de forma nenhuma, me sustentaria ou de forma nenhuma traria para minha família o conforto que eu dou hoje para eles. Se eu não tivesse quebrado e rompido as barreiras, hoje eu não estaria onde eu estou, né? Então isso para mim é a palavra-chave da minha vida, que foi acreditar em mim, em primeiro lugar. E aí depois seguir os passos. Esse ponto, né, Mãe Colorida, que tu mencionaste agora é muito importante. Nós acreditarmos em nós mesmos. Exato. Né, eu também trabalho com mulheres, a maioria, né, com mulheres, sou mentora. Então isso é algo que eu sempre trago para as minhas alunas. Acreditar em si. Primeira coisa, né? Teu sucesso é algo assim impressionante. E eu sou, tu sabe que eu sou tua fã. E eu gostaria que tu mencionasse para mim sobre a tua carreira, a transição. Mas qual foi o ponto que a Mãe Colorida tu viu? Não, é a Mãe Colorida e agora vai ser Na verdade, eu sou uma filha de Oxum, né? Então o que aconteceu? Eu era Mãe Fernanda de Oxum. Na verdade, eu era Mãe Fernanda da Rainha, né? Que seria a minha outra parte de trabalho. A gente trabalha com a Rainha e a Mãe Oxum. O que aconteceu? Eu desenhei carro, fiz todo um show, a gente fez esse sucesso muito com a Rainha das Almas, a gente fez esse sucesso com essa entidade que eu trabalho, e eu empoderei muitas mulheres. E esse empoderamento, ele vem da Rainha, que é uma pessoa que existiu há um tempo atrás, não está mais entre nós, mas hoje me influencia. Mas eu acredito que as pessoas precisam desmistificar a questão religiosa para tentar me entender. Oxum é quem? É o orixá do não baixar a cabeça. Se eu pudesse denominar a Mãe Oxum hoje, eu denominaria ela como o orixá que nunca baixou a cabeça. O Itã de Oxum conta que para vencer a guerra, ela não tinha poder, ela não tinha força. Ela era uma mulher, e mulher a gente sabe que versus um homem, para ganhar uma guerra é impossível. Uma guerra contra 50, 60 homens que estavam vindo neste momento destruir o castelo de Xangô. E o que Oxum fez? Ela disse, eu preciso vencer a guerra. Mandou o Xangô ir para a batalha e convidou, como ela era uma mulher muito bonita, todas as filhas de Oxum são mulheres muito bonitas, e disse assim, vou servir um banquete para todos vocês. O que esses homens pensaram? Vou me dar bem, vou jantar com uma mulher linda, maravilhosa, que vai me servir um banquete de realeza. E o que ela serviu no banquete? Veneno. Ela simplesmente matou um exército com veneno. Então, ela ensina para nós, mulheres, que nós podemos ganhar qualquer guerra contra qualquer pessoa. Eu não poderia não falar dela hoje, porque ela é o meu norte, o meu sul, o meu leste, o meu oeste, é ela que determina todas as facetas que eu vou ser da minha vida. Então, todas as vezes que eu penso, quando eu me deparo de frente com um desequilíbrio, porque nós, mesmo empoderadas e maravilhosas e viventes e sobreviventes, a gente encontra muitos percalços no destino. E eu tento entender nela. O que ela faria se ela estivesse aqui na Terra agora para fazer isso por mim? Ela ganharia essa guerra. Então, não existe guerra levantada contra mim que eu não vá vencer. Porque eu sou literalmente uma filha nata de Oxum. O Mãe Colorida, ele surgiu de uma proposta que aconteceu. A gente entrou para o exterior, né? A gente entrou para a Europa, para trabalhar para a Europa.
e já com os atendimentos de mentoria, atendimentos de jogos espirituais com mentoria e reprogramação mental, que utiliza de física quântica e tal. As pessoas têm muita barreira com isso. Física quântica, como a física quântica entra dentro da religião? Exato. Mas existe um gancho que a gente consegue usar, que é o gancho de acreditar para acontecer. A energia que a gente emana, ela volta para nós. Então, se eu acordo num dia ruim, o que eu tenho que fazer? Parar, respirar e entender. Esse dia não vai ser ruim, esse dia vai ser épico e maravilhoso. E a partir desse momento eu viro a minha chave. Então, a física quântica me ajuda a mandar, emanar o pensamento bom e receber do universo tudo aquilo de volta. Então, tá tudo entreligado. A gente não pode fechar os olhos e desentender. E eu não tô falando que as pessoas têm que migrar para a religião. Não. Essa religião que eu cultuo, o cristianismo cultua. Vamos colocar aí, os budistas cultuam, os hindus cultuam. Todos temos uma força maior sobre a nossa cabeça. Né? Quem é apostólico, quem é romano também cultua o acreditar que vai dar certo. Exato. E se eu não acreditar que vai dar certo, quem é que vai acreditar? Pois é. Não tem como dar certo. A religião, ela tem muito disso, né? Tu acredita em algo que não é palpável. Exato. Né? Existe uma pequena diferença, né? Dentro da nossa religião de culto de matriz africana, a gente sente, né? A gente vê, a gente encosta, a gente tem a energia que a gente não tem dentro de uma igreja pentecostal, universal, ou enfim, ainda nós entraremos num âmbito, né, geral, mas geralmente quem tem essa energia, quem trabalha com a religião de matriz africana consegue sentir, palpar, tocar, conversar diretamente com aquela entidade que é superior a gente, né? E a religião, é engraçado, Michele, porque a religião ela é um culto de tradições, veja bem, aonde nós adoramos um ser superior. Então, independente da religião, nós adoramos um ser superior. Ou eu sou ateu e pagã e não acredito em nada, ou eu tenho uma religião. Então, assim, desde o momento que eu sou batizada na Igreja Católica, como eu fui batizada, catequizada, eu fui até coroinha. Então, assim, o que acontece? Depois eu fui pro Kardec, depois eu fui pra Umbanda, até chegar nesse caminho, eu trilhei e conheci todas as religiões e sou formada em escola adventista. Então, a gente tem um mix de informação. Não tem como, literalmente, conversar comigo e não entender de todas as religiões. A religião, ela é ampla. No momento que tu te batiza, tu te torna um religioso. Então, quando é que começou a minha vida religiosa? Com 4 meses de idade. No momento que a minha mãe me apresentou dentro de uma igreja. Quando é que começou a tua vida religiosa? No momento que tu te iniciou entre alguma religião. Não interessa ela qual for. Então, o preconceito das pessoas é com as coisas que elas não entendem. E isso é extremamente normal. Porque no momento que tu vai escolher um carro para te comprar, tu não entende de carro. A mulher, geralmente, eu entendo de carro, adoro carro e discuto carro, só não discuto futebol. Carro, política e religião é a minha praia. Agora, assim, ó, eu não vou comprar um carro que eu não domino. Sim. Eu não vou comprar um carro que eu não consigo virar a chave ou apertar no botão start, hoje, que é o tipo de carro que a gente utiliza mais, né? Hoje em dia o carro automático está muito em alta, o híbrido, enfim, está crescendo. Eu não vou comprar um carro que eu não domino. Eu vou estudar esse carro antes. Então eu preciso entender que a religião não é um bicho. Não é um bicho de 7 cabeças. Ela é totalmente palpável e está totalmente acessível para mudar a vida de todas as pessoas. Tu não precisa literalmente amanhã botar um chapéu de bruxa e sair dizendo. Tanto que o Mãe Colorida, para quem me segue, para quem vai me seguir a partir de agora e conhecer o meu dia a dia, vai entender que em momento algum eu falo sobre religião de matriz africana lá. Tu me acompanha, tu sabe. Eu falo sobre empoderamento feminino, que toda mulher pode ter o seu lugar ao sol. E às vezes eu recebo muito essa pergunta: será que se tu empoderar todas as mulheres a gente vai ter massa de trabalho? Mas eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada que a mulher se sinta completa, feliz dentro do seu relacionamento, da sua vida familiar, mas principalmente feliz no seu local de trabalho. Que ela escolha realmente, eu quero ser nails. Hoje está a tendência, ser nails, designer de sobrancelha, mega hair, nós que somos mulheres sabemos que isso está em tendência. Sim. Então a gente não vai perder massa de trabalho, a gente vai ganhar pessoas felizes trabalhando num organismo feliz. Que é isso que eu quero e que eu desejo para todo mundo. Quem trabalha comigo, quem entra em linha comigo, quem faz uma teleconsulta comigo, sai reprogramada. E a partir desse momento vai mudar a vida.
Independente, porque assim, as mulheres, elas me procuram muito pela amarração amorosa. Eu sou rainha da amarração amorosa, pra quem não me conhece, né? Eu sou considerada, hoje eu tenho 30 milhões de visualizações em todas as plataformas que eu trabalho. E 30 milhões é uma galera, né, Michele? É muita gente, né? Muita gente. Então eu tenho, que nem eu digo, tem uma banda que me odeia e tem uma banda que me adora. E tem mais uma banda que me suporta. E a gente tem que entender que isso faz parte do game. Faz parte. Não tem como tu agradar a todos. Mas as pessoas vão te assistir. E se eu conseguir, no final do meu dia, que termina, sei lá, 3, 4, 5 horas da manhã, porque eu não tenho hora pra dormir, descansar, tu sabe disso. E se eu conseguir reprogramar a mente de uma pessoa naquele dia, eu já bati minha meta. Eu já consegui mudar a minha vida e eu já vi o propósito que eu tô aqui na Terra. Que é pra mudar a cabeça e o pensamento antigo de mulheres que hoje têm na faixa dos 30 aos 45, 50 anos, que elas aprenderam uma vida triste com o pai e com a mãe delas. E viram uma vida... Eu mesma vi. Eu vi a minha avó sofrer dentro de casa querendo sair para trabalhar para rua, mas não podia porque precisava atender o telefone pro meu avô que estava trabalhando, para marcar a agenda do meu avô. Então ela se obrigou, literalmente, a viver a vida do meu avô. Por pressão psicológica, por narcisismo e entre outras situações. A minha mãe conseguiu se libertar um tempo depois, porque meu pai também foi narcisista com ela. Então não há possibilidade, ou tu tem um homem do teu lado que vai te empurrar, ou um homem, ou um parceiro de vida, uma mulher que vai te empurrar, ou um homem que vai te empurrar, independente da tua escolha, né, da tua opção, ou tu não tem ninguém. Porque se é para te atrapalhar e te levar para trás, então que não esteja na tua vida. E é sobre isso a reprogramação mental, porque elas me procuram para trazer esse homem de volta. E eu reprogramo a mente delas para que elas possam automaticamente sozinhas trazer esse homem de volta. Porque rastejar aos pés de alguém nunca vai ser uma solução. Bem pelo contrário, a pessoa aproveita para pisar em ti. Falta a questão de acreditar em si, da autoconfiança, autoestima, tá faltando. Claro que sim. E todo esse teu trabalho, então, ele é mais ligado para a saúde, e para a linha amorosa e essa reprogramação. O que acontece? A mulher, ela me procura, a mulher, né, as mulheres, as minhas amigas, as minhas clientes, porque o que acontece? Primeiro elas são as mulheres, né? Depois elas são as minhas clientes, depois elas são as minhas amigas e entram num grupo de mentoria comigo. Então, assim, hoje eu não tenho clientes, eu tenho amigas, né? Eu tenho amigas que compram literalmente tudo aquilo que a gente faz. Então, hoje eu escuto elas. Então, num primeiro momento, elas me procuram para me pedir um retorno de um relacionamento, né? Eu vou pro Búzios com elas, faço a mentoria do Búzios e das cartas, né? E num terceiro momento a gente vai conversar sobre elas. O que vai acontecer? Dentro desse Búzios que a gente vai jogar, que a gente vai utilizar, então, de uma força maior para nos responder, a gente vai entender se há ou não caminho nesse relacionamento. Se houver, nós vamos trazer essa pessoa de volta, que esse é meu papel, trazer a pessoa amada em 12, 24 horas, no máximo 2 dias, tá? Esse é o meu papel. Agora, se não tiver caminhos, nós vamos reprogramar para que ela recomece a vida dela encontrando uma nova pessoa. Porque tem pessoas extremamente dependentes de outras. Então a gente tem que triar e entender. Esse é o meu papel, como terapeuta emocional, é o meu papel, entender a tua necessidade. Talvez tu consiga tranquilamente seguir a tua vida sendo empoderada e encontrar alguém lá na frente que vai te fazer muito feliz. Mas tem mulheres que não. Tem mulheres que precisam viver ao lado de outras pessoas. Precisam dessa força diária. Então, trazer boas pessoas, bons relacionamentos e bons elos para essas pessoas. Sim, e olha a importância do que tu estás trazendo, do teu trabalho, isso para mim fica muito claro. Por isso que tu tem todo esse sucesso e por isso também que eu te admiro muito. Tu não traz a pessoa a todo custo. Exato. Né? Tu realmente faz uma avaliação se essa pessoa, se essa relação vai ser boa, né? Se vai ser bom para essa pessoa. Então, isso é um ponto muito interessante, porque a gente sabe que existe, né, pai de santo, mãe de santa, que faz, né, faz coisas que acaba até atrasando mais a vida, né? Então, é mais um diferencial que tu tem, sem dúvida. E, Michele, é uma coisa muito engraçada, porque eu já recebi propostas de 50 mil reais para trazer pessoas amadas de volta, onde não tinha caminho. E eu não posso jogar o meu nome onde não tem um caminho. Eu não posso prometer uma coisa que a espiritualidade está me dizendo, não vai acontecer. Existem esferas que a gente consegue trazer. Sim, conseguimos. Mas e quanto tempo vai durar?
E será que tu vai ser feliz indo contra o teu caminho? Entenda, a gente nasce e morre com uma linha do tempo. Eu não consigo mudar a tua linha do tempo. Eu preciso fazer que tu entenda que existe uma linha do tempo. Se essa pessoa está conectada a ti, aí sim, nós vamos fazer um trabalho e resolver o teu problema. Porque existe muitas pessoas que, por exemplo, tu é casada com alguém, de repente tu perde esse marido da noite pro dia. O que vai acontecer contigo? Tu vai ficar sem entender nada. E aí tu vai olhar dentro de um jogo de búzios, tu foi tocada pela mãe dele que não te quer com ele, pela mãe que não concorda com aquela relação, por uma irmã que não concorda porque perdeu um lado financeiro dele, por uma ex-mulher que quer ele de volta. Aí sim nós vamos agir. Porque neste quesito, uma mulher neste momento que está com ele, nesse quesito eu posso agir e devo agir, porque ele foi retirado da tua vida. Agora, se não tiver linha do tempo entre vocês, eu vou te instruir que não tem linha do tempo e que tu procure te fortalecer, te encontrar dentro de ti e recomeçar uma vida nova. E essas mulheres também que têm caminho com esses homens, eu faço o mesmo papel. Eu coloco elas num teto máximo onde elas vão conseguir baixar a bola desse homem e mostrar para ele quem elas são. Exatamente quem elas são. Exatamente. E muitas pessoas que estão nos assistindo são leigas nisso, né? E o que tu traz também desmistifica a questão das pessoas terem um preconceito com essas religiões, né? Então tu traz muito isso. Mas a minha pergunta é um pouco também sobre a questão. Fez o trabalho, trouxe a pessoa de volta. E se vier alguém fazer um outro trabalho para que destrua novamente, isso tu faz uma segurança? Exatamente. Eu faço uma blindagem de relacionamento sempre em todos os meus trabalhos. Os meus trabalhos possuem limpeza espiritual, porque, vou te dar um exemplo básico, porque eu até ia te falar isso. Por que eu estou tão grande dentro do mercado? Porque eu sou lúdica. E eu aprendi a ser lúdica com PNL, com a formação em PNL. O que eu preciso entender? Eu preciso trazer... O teu mundo não é religioso. O teu mundo é de negócios. Eu preciso te mostrar de uma forma, literalmente, pegar uma lousa e desenhar para ti, para que tu entenda o que nós vamos fazer. Então, de forma lúdica, eu explico para as pessoas. Então, as pessoas conseguem compreender o que vai acontecer a partir desse momento na vida delas. Então, fazer um trabalho enquanto a pessoa me pede, eu vou mostrar para ela exatamente o que vai acontecer no passo a passo. Ela vai entender ao modo dela, sem assustar ela, que ela vai resolver a vida dela a partir desse momento. Sim. Entende? Então as pessoas ficam assim, mas será que vai dar certo? Mas será que é isso pra mim? Sempre dá certo desde que tu passe por um jogo comigo. Entendi. Então precisa marcar um horário, vou te ser bem sincera, hoje, né, a gente tá com a agenda pra agosto. Então, assim, o que acontece? Só em caixa emergencial. E a gente não fala só de amarração amorosa, né? Eu, mesmo sendo rainha da amarração amorosa, hoje trazendo as pessoas amadas em horas, como já aconteceu, muitas vezes, eu também trabalho com organismos depressivos, com pessoas com maledicência, com pessoas com doenças degenerativas, trazendo a vida de volta para essas pessoas. Eu só não me apresento dessa forma porque eu sei que a sociedade ainda não está preparada para a visibilidade que esse trabalho traz. Sim, e um outro diferencial teu é a saúde também, né? É a saúde, sem dúvida nenhuma. A gente trabalha direto com saúde e o que eu faço? Eu trabalho de uma forma para amarração amorosa e afastamento de rival e de casais e compenso na saúde. Então a vida é uma balança muito justa de Xangô, sempre pendendo. Eu faço o que eu faço porque eu modifico o destino ou ajusto o destino e faço também o meu, vamos dizer assim, a minha absolvição é exatamente fazer os trabalhos religiosos para quem não tem emprego, empregar pessoas desempregadas e também trazendo a saúde para as pessoas depressivas, enfim. Existem vários casos, cases de sucesso que a gente teve com pessoas. Eu ia te perguntar agora. A gente teve um cliente de Roma que nos chamou, o filho estava essa história, em fase. Essa história acho que vai ser minha história sempre, case de sucesso. Com certeza é uma história marcante da tua... Ele nos liga 3 horas da manhã, aqui Brasil, né? Lá para ele 7 da manhã já, e nos pede ajuda. Eu nunca atendo o telefone, né? Porque não tem como eu atender o telefone tá sempre no não perturbe, não para, senão eu não durmo, não descanso.
E ele disse pra mim, mãe, preciso de uma consulta urgente com a senhora. Eu digo, olha, minha consulta é tanto, emergencial, claro que tem um preço diferente, né? Eu tenho um preço baixo, mas emergencial que eu vou ter que sair do que eu tô fazendo pra atender vai ser um preço diferente. Não tem problema, eu pago o que for. O filho tinha usado medicação de alta tarja preta, né? Eu não consegui decifrar, trazer essa, mesmo sendo da área de farmácia, eu não consegui trazer essa medicação para cá, mas eu acredito que seja um diazepam, alguma coisa desse tipo. Ele tomou todas as cartelas de relaxante muscular e dessas cartelas. E ele encontrou o filho já desmaiado, vamos dizer assim, levou para o hospital. Ele é somente o dono da parte comercial do Vaticano, em Roma. Então, Roma é assim, Roma, para quem não conhece, ela é turística, né? E uma parte comercial. Ele é o fornecedor de toda Roma. Aí ele nos chamou, falou conosco, pediu ajuda pro filho. Eu disse, olha só, teu filho tá no hospital. Joguei pra ver, o orixá mandava o filho fazer uma obrigação. Só como é que eu vou fazer uma obrigação eu estando aqui, ele na Europa? Então eu disse pra ele, pega o avião e vem pra cá. Ele disse, mãe, impossível, eu preciso de 30 dias, visto, autorização, arrumar tudo aqui, organizar a casa e ir pra aí. Aí eu disse pra ele, meu Deus, falei pro Búzios, não tem como, esse homem não tem como vir, não tem o que fazer, a gente precisa fazer alguma coisa urgente, esse menino não vai. Porque eu já tinha visto a passagem dele, já estava marcado o desligamento dele ali no Búzios. E isso é uma coisa que nem eu digo, me traz a pessoa respirando. Enquanto houver respiração, eu consigo resolver. Se não houver mais, não tem o que fazer. Agora, se a pessoa tá respirando, eu resolvo a vida dela. Eu disse pra ele o seguinte, bom, o que o meu Búzios mandou? Tira ele do hospital, tu consegue fazer isso? Ele disse, mãe, eu sou dono daqui, se o médico não me obedecer, não tem quem vai me obedecer. Eu levo ele pra casa, não tem problema, eu vou dar o meu jeito, assina o termo que tiver que assinar aí e leva esse homem pra casa. Põe branco nele, bota ele numa cama e deixa o resto comigo. Fiz uma obrigação aqui pra ele, ele tinha tomado literalmente um pé na bunda, né? Literalmente a mulher, imagina, dentro do Vaticano, conhecido, sucessor dele lá, né? Dentro de uma raiz, uma vertente pentecostal, católica, romana, apostólica, ele estar apostando em matriz africana seria uma loucura. Então, o que eu disse pra ele, tira ele, põe ele no quarto e deixa o resto comigo. Tu vai servir tais alimentos pra ele e o resto eu vou fazer aqui. A gente fez a obrigação dele. Bom, resumo da história, essa mulher tinha deixado ele, trocou ele por um homem mais velho que ele, era um menino, um garoto, um jovem, um filho de um empresário, tava com a vida ganha. Sim. Então ele era uma criança pra ela queria um homem de verdade. E eu disse pra ele, não tem caminho de volta entre eles, mas tem como salvar a vida do teu filho. Tira ele, leva ele pra casa. Mãe, eu só quero salvar a vida do meu filho. Resumo da história, agora estão vindo pro Brasil, vão fazer obrigação presencial os 4, mãe, irmãos, mãe, irmã e o filho, né? Então eu vou trazer os 4 pra cá e vou fazer a obrigação deles e vou iniciar eles na matriz africana. Em 2 dias ele estava curado, em 2 dias ele estava vivendo, em 2 dias ele não queria mais saber dela e ele tá ajudando o pai dele no trabalho, que foi o sonho que ele sempre teve. Sim. Que era que o filho tocasse o legado dele. Eu só imagino a gratidão. Não, a gratidão dele eu nem preciso falar, né? A gratidão dele veio, até porque, assim, quando se trata dos nossos filhos, é que nem eu digo, né? Quem adoça meus filhos, né? Adoça a minha boca. Então, o que eu fiz pra ele, eu só vi a vida do filho dele. Então, a gratidão eu tenho hoje, eu tenho certeza absoluta que se eu ligar pra ele e pedir qualquer coisa agora, qualquer ajuda, não faço isso. Mas tenho certeza que eu posso contar com essa ajuda dele lá, enfim, e a ajuda de todos que estão envolvidos nesse clã ali. Claro que a gente abafou o caso, a gente tá falando de um caso dentro do Vaticano, mas a gente segue aí na felicidade, na alegria de saber que ele tá vivo, bem e vivendo, né? Que eu acho que esse é o nosso intuito, né? Trazer as pessoas de volta à vida. Mas nós temos muito assunto, mãe, não vai dar para ser num programa só. Então, teremos mais um programa com a Mãe Colorida. Quero deixar o meu agradecimento, Jande Magalhães, que arrasa nos meus penteados, a minha Nai Designer e também Crispis Lanches, você que quer jantar, pizza, yakisoba, à la minuta, sushi, tem tudo. Não perde tempo e entre em contato. Agradeço a você e até a próxima!